Olá, tudo bem? Mais um vídeo de Position Trade, de Swing Trade, onde eu vou analisar aqui com você o Ibovespa, o dólar, os ativos americanos, a Bolsa Americana, o Bitcoin, Ethereum, Solana. Enfim, vou fazer um panorama geral hoje para você, dar uma analisada mais profunda no mercado global, para que a gente possa tomar as melhores decisões na semana que se inicia e também carregando aí para o próximo ano que está vindo aí, né? Vamos comparar algumas informações que os gráficos nos apresentam no passado com o que está hoje, enfim, vamos nessa que a gente vai entender como é que vai ser esse tipo de análise essa semana e isso vai te ajudar bastante a desenvolver o teu racional para a tomada de decisão, o que é muito importante. Mas antes disso, eu tenho que começar falando que o mais importante para qualquer tipo de trader, eu diria até para qualquer investidor também, buy and hold, né? Enfim, o mais importante, sem dúvida, é saber administrar o tempo, entender a força que o tempo tem sobre os trades que você faz. Então, se você determina que você vai operar apenas day trade, o que eu não recomendo, eu recomendo diversificar nas ferramentas que o mercado nos disponibiliza, tá aí, é só usá-las, né? Então, quando você vai fazer day trade, se você não se atentar à possibilidade de que o tempo está a seu favor, ou seja, você vai direto querendo ganhar dinheiro no único trade ou no único dia, que é a possibilidade aí que são as possibilidades vendidas, né? Infelizmente, são poucos os influencers do mercado de capitais que estão falando sobre um olhar mais a longo prazo, mas o day trade ele acaba te fascinando pela essa possibilidade de fazer um grande trade. É de fato possível ganhar milhões, né, num único dia, mas para isso você precisa também ter milhões na conta. Enfim, quando você pensa que o day trade é algo que você vai construir ao longo do tempo, todo dia você ganha um pouquinho, você vai começar a ser vencedor no day trade. E é esse o mesmo pensamento que nós precisamos ter quando a gente fala de swing, quando a gente fala de position trade. O position trade ele tem um tempo maior para você concretizar o teu resultado. Como assim tempo maior? Tempo maior do trade. Mas o trade, quando ele dá o resultado que você almeja ao entrar naquela operação, ele te dá muito mais, ele te entrega muito mais rentabilidade do que no day trade. Por quê? Você consegue fazer isso sem alavancagem, e o day trade ele é alavancado. Então, em termos proporcionais, né, se for olhar ali na comparação, a gente vai ter uma entrega muito maior no position trade. A gente vai receber ali 100%, 80%, 50%, 200%, depende muito do movimento que dá para a gente aproveitar aí no position trade, que isso a gente não pega no day trade, né? Então, a gente tem aí uma visão muito distorcida que nos foi vendida, e é vendida até hoje, para que a gente possa enriquecer rápido. Então, esse vale a reflexão aí para você, que mesmo no day trade, o tempo sempre vai ser algo a ser trabalhado. E como que se trabalha o tempo? Com paciência. Não tem outra forma de você trabalhar o tempo a não ser com paciência, tá? Se você vem para o day trade ou position trade, você vai precisar ter paciência. Combinado isso? Põe isso na sua cabeça. Quero de coração que você internalize essa informação. E agora vamos aqui para os papéis. Eu vou separar aqui uma análise, já separei, né? Uma análise fera para você hoje. Vou compartilhar minha tela cheia aqui para você. Compartilhando. Muito bem. Aqui estou compartilhando, deixa eu só mudar o formato de eu aparecer aqui na tela. Vai ficar maior para vocês. Beleza, aqui estamos. Então, aqui estamos com o Ibovespa. Ibovespa numa região aqui de suporte, tá? Uma região interessante de suporte. Agora, quando estou falando no diário para swing trade, quando a gente observa ele na movimentação comum que ele faz, quando ele vira aqui, ó, o F34 acendeu vermelho, ele faz o seu zigue-zague, sempre respeitando a região de vermelho aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele até
passou um pouquinho aqui para cima, que é a região fantástica para venda, né? E ele está vindo aqui para baixo. O que tem aqui embaixo? Tem a linha branca, essa linha branca aqui que funciona como um suporte, já testou uma vez, voltou, jogou ele lá para cima, volta aqui testar novamente. Se ele perde, começa a trabalhar aqui para baixo, ele ganha uma super trend aí. É uma região que está de suporte, porque a gente tem esse fundo, conforme eu já venho falando há muito tempo, desse fundo aqui. Esse fundo aqui, se perdido, né? Se a gente perde esse fundo, eu começo a perder a característica de alta que eu vinha, né? Quando a gente olha num gráfico maior, no semanal, a gente percebe os zigue-zagues ascendentes aqui, ó. Então, se eu perco esse fundo, principalmente esse fundo aqui, aí eu realmente tenho uma situação bem complexa aí. Então, este fundo aqui é bem mais importante do que esse, porque, olha, o desenho que eu fiz aqui no longo prazo, eu considerei esta perna, e esta perna, e esta perna. Então, este é o fundo que faz aí a característica de zigue-zagues ascendentes. Então, se perder este fundo aqui, ainda não temos a quebra da característica do zigue-zague ascendente. Mas a gente tem aí uma região sendo quebrada, né? Sendo perdida aí, que é uma região que marcou um fundo bem na zona bipolar e por aí vai. Aqui é, de fato, uma região de suporte e a gente tem que entender isso. O que me leva a não entrar aqui agora? Essa aqui é uma região que talvez eu entraria com mais tranquilidade, porque a gente tem essa região de topo aqui da pernada inicial, né? O que está me chamando a atenção? Eu preciso que o preço pare por aqui onde ele está, né, nesta região, sem perder esse fundo aqui, e que o MACD ceda. O MACD, eu venho falando isso aí, quem tem acompanhado está vendo o tempo, né, passando, e eu falando sempre a mesma coisa, mas é porque é o desenho que o gráfico está me dando. A gente tem o MACD aqui, ó, super comprado, e ele agora fazendo um ombro, cabeça a ombro, tá vendo aqui, ó, essa linha branca, eu vou desenhar aqui um ombro, aqui uma cabeça, faz assim, ó, e aqui o outro ombro. Aí a gente tem o ombro, cabeça a ombro. No MACD, que na região de sobrecompra, que para cumprir um ciclo, ele precisa vir aqui para baixo, e daí sim, aqui embaixo, ele vai marcar a região de fundo, como foi aqui, como foi essa divergência linda aqui, que ele deu em 2022, que iniciou toda essa alta. Então, eu preciso realmente procurar por compras quando o MACD, a linha branca do MACD, estiver aqui embaixo, tá? Essa aí é uma coisa que eu falo toda semana para vocês, meus mentorados também estão careca de saber, essa forma aqui que eu olho o ciclo do mercado é uma forma muito interessante e inteligente de você entender o ciclo do mercado, tá bom? Facilita muito também, fácil, tá? Agora, comprar aqui, a gente tem tudo indicando venda, porém é uma região de compra, tá? E o que eu quero te falar é que o mercado nacional, o mercado brasileiro, está bastante descontado. A gente vê algumas ações aí muito descontadas, e isso leva a gente a procurar algumas ações aí que possam dar oportunidade. Eu procurei hoje, né, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente aí para você. Espera só um pouquinho que eu já volto nesse assunto, só para a gente finalizar aqui, eu vou falar do Position Trade no gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente visualiza o preço trabalhando, brigando aqui nessa zona verde, que é a região da zona bipolar do F34. E ele também tem a linha branca aqui. Ele tentou alçar aí uma super trend acima da linha branca, perdeu esse topo aqui para cima, mas foi logo rechaçado aqui para baixo, até com uma certa direção, né? Ele veio direto aqui para baixo. Volto a frisar, esse fundo aqui é bem relevante, tá? Se perdido aqui na casa dos 118, aí a gente pode ter uma busca para essa região aqui da linha branca, lá nos 105 mil, que aí, nossa, o preço chegando aqui, realmente a gente tem que comprar muito aqui nesta região, não tem jeito. Então, a gente vê aqui também o MACD já fazendo seus zigue-zagues descendentes, mas ainda numa região de sobrecompra, está sobrecomprado. Eu quero comprar quando ele estiver sobrevendido, muito barato. Apesar que a gente tem algumas ações já bastante descontadas. Então, é questão de filtrar. Mas o mercado como um todo não está, todas as ações não estão descontadas. E o que eu quero falar sobre o mercado brasileiro? Eu não encontrei nenhum papel aqui especificamente, porque os papéis que estão descontados, né, abaixo do seu preço justo,
eles graficamente, eles não estão me dando uma condição madura para entrar. Por exemplo, o MACD ainda não chegou nessas regiões aqui bem abaixo do sobrevendido, está caminhando para chegar. Então, a questão de tempo, mais uma vez, o tempo aí, sabendo trabalhar o tempo, tanto para esperar, como também para esperar o momento de entrar e o momento de sair, você vai conseguir ter mais êxito no mercado. Então, esperar amadurecer essas ações aí. E depois também, quando o preço aqui, se ele cair, ele pode trazer aí mais unidade, né? Mais ações para sobrevenda, na região de sobrevendidos, e aí a gente vai ter muito mais possibilidade de êxito nas compras, ok? Agora está bem dividido. Na verdade, quando você olha aqui, você vê uma lateralidade que eu já desenhei aqui nesse retângulo rosa há alguns anos aí. Você percebe que ele está preso aqui dentro, tá bom? Essa é a visão que a gente tem. Tem que ter aí para o mercado, para o Ibovespa. Falando do Ibovespa, vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar aqui com uma possibilidade de ganhar uma super trend, se ele perde este topo aqui, ele começa a trabalhar com zigue-zagues acima da linha branca. Então, a gente visualiza aí, ó, faz isso aqui, tenta aqui de novo, vem aqui para baixo, e agora está voltando aqui para cima, perdendo essa região aqui, ó, ele começa a trabalhar em super trend. Ele vai levantar a região da zona bipolar aqui para cima, a linha branca para cima, né? Tudo vai acompanhando e ele vai na super trend. Isso não aconteceu ainda. E o que eu vejo aqui para o dólar? O preço pelo MACD aqui ainda tem um leve espaço aqui para cima, mas eu não acredito muito que ele vai fazer igual ele fez em 2020, aqui explodir aqui para cima, até porque foi uma crise, a não ser que a gente se depare com outra crise global aí, enfim, outra crise mais séria que leve aí o dólar para cima. Eu não acredito que ele vai estourar muito para cima o MACD, estou dizendo, e consequentemente o preço, porque ele está numa região que era um suporte e que agora está funcionando como uma resistência, dado esse retângulo rosa aqui no passado. Aqui foi perdido, ele está voltando para testar essa região. Então, aqui, para mim, é uma região de resistência. Ele pode furar alguma coisa aqui para cima, mas logo voltar para baixo. Ele está entrando numa região, pelo MACD, região de sobrecompra, tá? Ele pode ir até um pouco mais, mas eu acredito que o upside dele já passou. Ele deu aqui um belo de upside, eu falei isso, né? Aqui, não fico falando só, não. Está tudo gravado e está desenhado aqui também, é só voltar nos vídeos, quando eu desenhei essa zona roxa aqui, a churada aqui de roxo, eu falei que era a região onde a gente tinha que comprar dólar, o preço adentrou e eu comecei a comprar, o tempo, né, demorou, mas ele está indo lá para cima, e aqui é uma região onde eu já estou com pouquíssimo dólar acumulado aqui agora, estou desfazendo deles. Por quê? Ele pode subir ainda um pouquinho, eu já desfiz a minha mão, já tirei meu risco, o pouquinho que tem aqui, se ele subir, beleza, e se ele começar a voltar aqui, der algum sinal de que vai se estabilizar aqui nessa faixa de preço, ficar parado aqui um tempo, eu saio fora de tudo e vou procurar outros investimentos que vai me dar promessas de retorno melhor. Eu já explorei aqui o dólar tinha para me entregar, então eu já peguei, tá bom? Eu falei isso bem antes, bastante tempo, com bastante antecedência, antes do preço chegar nessa região, falei, aqui é região de compra, dei as divergências, estou falando isso há muito tempo, é só acompanhar. E tem que ter a paciência do tempo aí, né, gente? Não dá para fazer um negócio, olha quantos dias foi nisso, né? Então, tem que entender que o tempo flui aí a favor. Mais uma vez aqui no semanal, a gente vê zigue-zagues ascendente, o preço entra dentro da zona bipolar de verde, região de compra, ele deu mais essa pernada, aqui está longe da zona bipolar, ou seja, não é lugar para comprar. Está batendo na região de resistência, né, de suporte perdido, agora uma resistência, então a gente tem que entender que não é lugar de comprar mais o dólar. O MACD está bem lá embaixo, bem sobrevendido, e já vem subindo. Aqui o MACD ainda tem um upside bem interessante ainda, tá bom? Resta saber se ele vai subir ou se ele vai ficar lateral. Porém, aqui não é o lugar da entrada. Espere se ele cair, vir na zona bipolar aqui de verde, aí você faz as suas entradas com stop um pouquinho menor, né, do que aqui, tá bom? Essa é a visão aí para o dólar, não é hora de comprar dólar agora não, tá bom? Falado isso, vamos ver agora como é que está
Dow Jones, né? Dow Jones no swing trade. Dow Jones já que está aqui com um zoom, vamos aproveitar esse zoom. Olha aqui em 2020, onde foi parar o MACD lá em cima, né? 2021. E tá aqui o MACD na mesma região. Isso aqui está sobrecomprado demais. Eu não gosto de pensar em compras aqui, né, no mercado americano agora, nesse momento. Preciso ver ele amadurecendo. Ele pegou uma super trend aqui, que é acima dessa linha branca, ó. Foi nessa super trend aqui, incrivelmente subindo bastante. Assim que ele passou a trabalhar acima dela, ele foi embora. Legal, só que a super trend já foi, né? Não é agora que você vai querer pegar de novo um movimento desse, agora já foi o movimento. E ele já está dando sinais de cansaço. Olha só o MACD, já começando a ficar vermelho, apontando para baixo. Se essa linha verde e vermelha aqui cruzar a linha branca, é um sinal já de venda aí, tá? De sair fora quem está comprado do Dow Jones, ok? Muita atenção, ele está esticado. Não procuraria por compras no Dow Jones aí, não. Dow Jones semanal, a mesma coisa. Olha só, o MACD bem alto, bem numa região de sobrecomprado. Não gosto dessa região. Esse candle aqui bem forte, né? Deixando um dojizinho aqui para praticamente um doji, né? Um candle pequeno, rompendo aqui para baixo com força, batendo aqui na média de 9, distante da zona bipolar, distante da linha branca aqui de alta dele, né? Da super trend que ele pegou. Eu acho que ele tem a possibilidade de vir testar essa linha branca de novo aqui nos 42.400, pelo menos, ok? Pelo menos. Ele está muito esticado. Então, é isso daí que eu estou vendo para o mercado, para o Dow Jones. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no S&P, que eu utilizo o SPY, que é uma ETF que representa o S&P, aqui no diário, super esticado, MACD aqui meio congestionado no topo, na região de sobrecomprado, né? MACD aqui não vai, né? Não acompanha o preço subindo, o MACD não vai, mostrando já um sinal aí de sobrecompra mesmo, está exaurido, está exausto de subir. Muita atenção aí, muito cuidado com S&P, Dow Jones, ok? Bolsa americana aí, muito cuidado, muito cuidado. Vamos ver aqui no semanal como é que está o SPY, que é uma das ETFs mais antigas aí do mundo, representando o S&P. Aqui bem esticado, MACD também apontando para cima, né? Mas, nossa, tá, não é aqui o lugar de comprar, né? Pode perceber, ó, sempre na zona bipolar de verde é região de compra. Aqui, se comprar, ele pode voltar nessa região da zona bipolar de novo. Quiçá mudar a direção, né? Tá com a direção para cima, pode vir aí ser direcionado para baixo e eu estou comprado aqui em cima. Não vai, não dá. Não é assim que a gente tem que operar, tá bom? Falado disso, vamos então comentar aqui agora do milho e do boi. Já o BGI Food, que está aberto aqui na tela. No gráfico, a gente visualiza aqui essa linha rosa, que foi topo no passado, ó, e ele chegou a beliscar aqui para cima e voltou com tudo, foi rechaçado. Também a subida que ele fez aqui não poderia continuar subindo, Deus me livre, né? Onde é que ia parar o preço da carne, né? Se a gente já não está comendo picanha, como é que ia ficar, né? Agora, ele acendeu vermelho aqui na zona bipolar, porém deve uma correção aqui para cima, tá? Não é porque acendeu vermelho aqui que eu tenho que vender onde o preço está, não. Eu tenho que vender quando ele acende vermelho, eu tenho que procurar por compras, mas eu tenho que procurar por compras o mais alto possível. Então, ele chegar a esta região aqui para cima, é uma região para a gente pensar em vender. Por quê? Aí meu stop está pequeno, tá bom? Essa é a forma que eu utilizo aqui, o F34, que me auxilia muito bem nas tomadas de decisões. Quando eu concilio ele com o MACD, eu fico mais tranquilo ainda. Se ele volta a subir aqui para cima, eu tenho um MACD aqui nessa região de sobrevenda, olha como é que está alto aqui o MACD, né? Eu vou procurar por venda. Aqui não, aqui é sobrecompra, desculpa. Ele está numa região de sobrecompra. Aí ele está bem alto, então eu vou procurar por venda, beleza? Vou conciliar o indicador com o MACD, que é um outro indicador também, e aí eu tenho muito mais chance de que isso dê certo, tá? Falando do boi para o swing, vamos olhar o boi para o BGI, boi gordo índice futuro no semanal, que é no position. E aí eu vejo ele trabalhando na zona bipolar aqui, uma região de compra para o semanal, para o position. E olha só como a gente tem o upside aqui no MACD. MACD chegou nessa região da linha azul aqui, que é a região de sobrevenda. E aí embicou para cima, tá? Então, muito interessante, uma região aí para a gente pensar na compra, sim. Eu gostaria que ele viesse aqui dentro dessa região da zona
verde aqui, da zona bipolar do F34, nessa região de baixo, eu fico mais tranquilo, porque eu tenho um stop menor. Então, é uma região interessante aqui nos 280, uma região bem interessante para a gente começar a montar a posição aí no boi para position trade, tá bom? Vamos ver o milho? O milho, como anda o milho? CCM FUT, que é o índice dele aqui no gráfico perpétuo, né? Ele vem aí trabalhando numa super trend, tentou perder ela aqui para baixo, já voltou para cima e está voltando para baixo novamente. O milho teve também uma alta, não tanto quanto a do boi, mas ele está numa tendência de alta aí. Se superar esse topo aqui, que é esse gráfico que eu já desenhei aqui, esse retângulo rosinha, e aí ele pode vir buscar esse próximo patamar, esse próximo nível de preço aqui. Então, muita atenção com o milho, ele está em zigue-zagues ascendentes, agora caindo um pouco, né, fazendo a sua correção, mas ele está ainda numa situação de alta, ok? Isso para o diário. Quando eu olho lá o milho para o position trade, e a gente pode perceber, CCM FUT no semanal, a gente pode perceber que o MACD está sobrevendido demais. Então, é uma região muito interessante aí para a gente pensar na compra. Aqui ele tentou fazer um pivôzinho, rompeu até a máxima aqui, mas fechou abaixo, não garantindo aí uma posição de força. Vamos observar o milho, se ele rompe aqui, mantém aqui em cima, né, o fechamento acima desse topo aqui, a gente pode ganhar uma super trend aí para cima, que ele já está trabalhando acima da linha branca, e ele pode vir buscar exatamente essa região rosa que eu falei lá no diário, né, lá no swing. Então, muita atenção aí, milho, uma região que ele pode fazer o turnaround dele aqui, pode virar aqui, tá? Muita atenção. Não sei se é agora, ele pode talvez corrigir aqui na zona bipolar de verde ainda, né? Então, é importante a gente observar isso. Vamos prestar atenção nessa região verde aqui, se ele sente essa região, se ele cai até aqui embaixo, sentiu, passou para cima, pode ser o momento de pegar ele aí, tá bom? Vamos continuar observando, tá? Tem mentorados meus que já estão entrando devagarzinho, muitos utilizando aí o Core 11, dando oportunidades aí incríveis, né? Olha só, ele veio aqui embaixo, tá voltando com força. Então, é uma forma de você entrar e não ficar controlando o contrato aqui, né? Que troca, o milho troca de 2 em 2 meses. Então, tudo isso daí a gente explica na mentoria e é interessante para quem quer plantar milho aí, ó, brincadeira. Para quem quer participar dessa commodity, né? Interessante, que é o milho, que é a base da alimentação de tudo, né? Serve para alimentação bovina, suína, né? Nas granjas, né? Nos frangos aí que a gente vende, exporta e come. Tudo é a base da alimentação aí nós, né? Dos nós seres humanos aqui na Terra, tá bom? Então, milho, uma commodity muito importante, vale a pena você observar e aí aproveitar que ela está descontada aqui, sobrevendida, pensando como se você... Quer ver um exemplo bacana para você pensar no tempo, que é a pauta hoje, que eu estou centrado nela, para te explicar o tempo? Pense como se você estivesse plantando milho. Então, você vem aqui no Core 11, ó, o Core 11 está R$6,11, R$6,11. Cada ação, né? Cada cota aqui que você compra dessa ETF, R$6,11. É como se você tivesse todo dia, ou toda semana, ou todo mês, comprando R$6, comprando fazendo uma plantação, um grão de milho. Você compra um grão de milho e planta. Toda semana você compra R$6 e planta, R$6 e planta, R$6 e planta. Se você estivesse plantando milho, a cada semente que você planta, você tem que esperar uma fase de desenvolvimento da plantação, né, do pé. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que colocar proteção de pragas e depois colher. Isso leva tempo. Então, pense assim, você está plantando milho, isso pode elucidar melhor a forma de você entender essa questão do tempo que eu estou te falando aí, para maturação das ações, maturação do seu investimento, e aí sim você ganhar dinheiro. Saber o momento certo, isso daí é importante para você poder aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, saber esperar o momento certo, o tempo adequado, é igual plantar. Tem época do plantio e tem época da colheita. Qual a melhor época, qual o melhor tempo, qual o melhor clima para plantar? Então, isso é importante também aqui no mercado financeiro, no mercado de capitais. Beleza? Espero ter conseguido passar essa ideia do tempo, porque ela é importante, a condição sine qua non para você operar tanto day trade quanto position trade e até fazer seu buy and hold, seu investimento, onde você
compra e deixa para os bisnetos. Não importa, sempre o tempo é aquilo que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso, porque o tempo desperta aí a sua impaciência, te obriga a ser paciente. E todo mundo que tem impaciência entrega dinheiro para os pacientes. Pode ter certeza, essa frase não é minha, é do Warren Buffett. Então, entenda só essa visão aí, como você pode implementar isso no seu dia a dia. Isso é muito importante. Eu diria que é a chave, se tem uma chave no mercado de capitais, é essa. É você saber trabalhar o tempo com paciência. Beleza? Ok, falando isso, nós temos aqui, então, o boi e o milho que eu já falei do Dow Jones, S&P. Vamos lá para os gráficos que eu separei aqui, que são esses gráficos aqui. Eu quero falar sobre... Vamos aproveitar com o EWZ. O que é o EWZ? Ele já está aberto aqui na tela. O que é o EWZ? Ele é a nossa bolsa, a bolsa B3, sob o olhar dos americanos, em dólar, tá? Então, o que a gente tem que enxergar aqui? Olha só como ela está lateral. Eu até tinha desenhado isso aqui no passado, num vídeo que eu fiz aí. É só olhar para trás aí que vocês vão encontrar. Esse vídeo que eu olhei, deve ter um ano que eu olhei e desenhei isso aqui. Foi lá em junho de 2022, então tem mais de um ano que eu fiz esse desenho aqui, falando que o gráfico estava mostrando uma possível lateralidade aqui. E ele vem trabalhando aqui embaixo agora, de novo, nessa região de suporte. Essa é uma região de suporte pelo EWZ, que é a B3, que é o Ibovespa gringo, né? Sob o olhar dolarizado, né? Sob o olhar americano. E ele está na região de suporte. E o MACD está numa região de sobrevenda, ele está sobrevendido, né? Não tão sobrevendido como ele ficou lá em 2016, que foi, né, muito legal, essa região aqui subiu para caramba, e também nem tão sobrevendido como foi na crise de 2020, mas ele está numa região de sobrevendido e ele não fez o ciclo de alta. O MACD, desde a crise aqui de 2020, né, que ele não voltou lá para cima, então ele nem passou acima do eixo zero, o EWZ aqui. Então, é uma região interessante para compra no Ibovespa dolarizado, ok? Agora, quanto mais o dólar sobe, mais esse EWZ cai, porque ele é dolarizado. Ele está chegando, para mim, está chegando numa região de compra, ok? De compra. Então, aqui é interessante. Conforme eu acabei de falar do dólar, o dólar ele tem pouco espaço para subir, e aqui é o que eu vejo, tem pouco espaço para cair, né? E o Ibovespa, você pode comprar ele aqui no Brasil mesmo. Você compra ele lá através da BOVA11 ou através de índices e por aí vai, tá? Essa é a situação. Só esperar o momento certo, o gatilho correto. Vamos esperar pelo menos essa linha azulzinha aqui apontar para cima, né? Porque ela apontando para cima, igual aqui, ó, ela faz aqui essa curvinha, ela aponta para cima. Ela já cruzou várias vezes a linha branca aqui, ó. Acredito que é uma oportunidade interessante. Vamos esperar o momento certo para o EWZ aí, que ele reflete bem o olhar do gringo. Vamos dar uma olhadinha no VIX. VIX, o que é? É o sentimento que os americanos têm sobre os riscos, né? Por quê? Aqui, o VIX mede a volatilidade do mercado. Ele mede como que está a proteção através das opções, como que está essa movimentação, essa volatilidade das opções, que são ferramentas de proteção que os gringos utilizam para se protegerem de crises. Então, quando ela está subindo, aí a bolsa está caindo. Quando ela está caindo, a bolsa está subindo. E aí a gente vê o VIX chegando numa região de suporte, ou seja, ele está bem baixo. Daqui, o upside dele é muito maior do que o downside. Eu tenho muito mais chance aqui agora do VIX subir. Está vendo que essa é uma região de suporte? O VIX não costuma passar muito aqui para baixo, é uma região de suporte. Isso reflete o quê? Reflete o que eu acabei de falar lá do Dow Jones e do S&P. Estão sobrecomprados e eles podem cair a qualquer momento. O VIX está aqui numa posição onde a gente tem uma preocupação aqui, porque ele está numa região onde ele não tem muita possibilidade de cair. É muito bom quando o VIX está caindo, porque as bolsas estão subindo. E ele está aqui numa região onde ele costuma parar de cair e volta a subir. E se ele sobe, as bolsas caem. Então, muita atenção. Entender esse olhar, essa leitura, vai te ajudar muito nas suas tomadas de decisão. Eu te explico isso, pego na sua mão, a gente senta junto e a gente conversa isso, né, de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade. Se você tiver necessidade de entender isso mais a fundo, a gente escuta isso, entende isso. Eu e você, a gente vai discutir isso com muitos detalhes. Eu sou profissional
de mercado de capitais, sou certificado pela BMEC, sou profundo conhecedor do mercado financeiro, certificado pelo Banco Central, pela SUSEP, enfim, tenho todas as certificações e experiência no mercado também, desde 1997 que eu trabalho no mercado financeiro, desde 2014 no mercado de capitais. Então, tem uma bagagem aí todos os dias, é só acompanhar o canal também que eu venho falando disso. Enfim, falado do VIX, vamos então falar dos ativos que eu separei aqui para você. Não, esse final de semana eu não separei nenhum ativo. Por quê? Eles estão muito embaralhados. A Bolsa brasileira tem ativos aí entrando no momento bom de compra. A Bolsa americana está muito esticada. Tem até alguns ativos que eu já pontuei para vocês em vídeos anteriores que estão em posições interessantes. Mas se a Bolsa americana cair, eles acabam sendo afetados, tá? Então, é muito interessante você prestar atenção no comportamento como um todo do mercado, não olhar um papel individual. No mercado brasileiro, o que a gente percebe quando você olha lá VEG, Itaú, enfim, as grandes empresas, né, que são empresas que servem como um refúgio, como está tudo embaralhado, tudo caindo, tudo fraco, os investidores acabam deixando, migrando o seu dinheiro para empresas mais sólidas e de proteção, que são difíceis de cair muito, né? São empresas mais sólidas, elas têm uma volatilidade bem menor, então elas protegem mais o capital. Não dão aquela rentabilidade, mas também não te tira o dinheiro, né? Não faz você perder com grande movimentação para baixo, né? Que são as empresas small caps ou outras empresas aí que têm uma volatilidade muito grande. Então, você pode perceber que a VEG, Itaú, essas grandes empresas aí, elas estão com um aporte de capital maior, elas estão até subindo um pouquinho. E isso daí mostra que o povo está fugindo, né? Os investidores estão fugindo de risco, né? Corroborando também o VIX aí, que eu já te falei que ele está numa região de não está de sobrevenda, pelo MACD até está bem próximo, né? Mas ele está numa região de suporte que pode voltar a subir e jogando bolsa para baixo. Então, muita atenção aí. Falado isso, vamos falar então dos nossos queridos. Vamos começar pela Solana. Deixa eu ver se a Solana já gravou aqui. Não gravou, mas a gente busca ela aqui, ó. Solana. Solana. Cadê você, querida? Solana. Aqui, Solana. Estamos aqui com ela. Um ativo de criptomoeda interessante. Está numa região de resistência. A média Tilson, que eu utilizo aqui para me balizar, para me guiar, né? Apontando para cima. O preço pode voltar a testar ela e fazer seu zigue-zague, continuando no zigue-zague ascendente. Ele fez um pivô de alta aqui embaixo, ó, e vem subindo aí, como as criptomoedas, as principais criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, que a gente vai ver. Ele está numa região agora de resistência. Se ele perder isso aqui para cima, pode ser que ele ande. Eu acredito que ele ainda vai lateralizar um pouquinho, dando oportunidade de compra aqui na casa dos 126, 127. É oportunidade de compra. Muita atenção aí, tá bom? Então, seria interessante comprar na caída dele até mais ou menos aqui, nessa região da lateralidade, tá? E aí, você tem um stop bem pequenininho, pode até usar esse stop aqui, desse fundinho aqui, com maior tranquilidade, né? E aí você tem um upside bem grande aí, com um stop bem pequeno. Vamos olhar agora o Ethereum. Ethereum muito parecido, né? Fez aqui um pivôzão de alta, né? Um pivô dentro de um pivô, nesta região de suporte perdido e se transformou numa resistência que foi perdida para cima e voltou a ser o suporte, respeitou direitinho. Enfim, essa é a visão que a gente tem aí. Ele também está muito parecido com o Solana, numa região de resistência, que se perdido aqui para cima, ele pode andar bastante. A gente tem aqui a média Tilson apontando para baixo, mas já querendo ficar flat, né? Ela apontou para baixo aqui e aqui já está querendo voltar a subir. O MACD não está lá grandes coisas, não. A gente percebe aqui uma região de sobrecompra muito grande. Ele volta aqui numa região abaixo dela, fazendo uma divergência, né? Se ele romper esse topo aqui, ele vai estar fazendo aí uma divergência de baixa. Então, tem algumas coisas aí já meio incongruentes, mas nada disso ainda é fator impeditivo para a subida do Ethereum e ele pode voltar a subir muito aí ainda, tá bom? Agora, no Bitcoin,
para finalizarmos aqui, Bitcoin indo embora, né? Bitcoin 102.950 indo embora, região aqui do MACD, região de sobrecomprado, tá alto, mas é um ativo aí que não tem o histórico de voltar para baixo do eixo zero. Teve aqui bem próximo, em agosto de 2023, do eixo zero, não passou abaixo dele e voltou a subir tudo isso daí, né? Então, muita atenção. É importante entender que esse ativo é um ativo bastante forte, né? Só sobe. E o Itiro também. Então, aqueles análises assim, triviais que a gente faz, pode se perder um pouco aqui, porque é um ativo novo, né? Relativamente novo, que não tem um histórico muito grande de comportamento, e é um ativo que tem uma promessa muito grande, o mundo tá... Enfim, quem conhece um pouco de criptomoedas sabe do que eu estou falando. Vale a pena aí aproveitar as oportunidades que ele dá. E aqui agora não é hora de oportunidade. Oportunidade é aqui na média Tilson. Então, você vê, ó, o preço bate na média Tilson, você pode comprar, tá? Tá esticado aqui agora, eu não compraria, não faria nada aqui neste momento, beleza? Falando isso, a gente finaliza aqui o vídeo. Desejo você ótima semana, ótimas decisões, para que você tome aí as melhores decisões para você, que o próximo ano seja recheado de sucesso das decisões que você vem tomando aí, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, obrigado aí, curte o canal, compartilha com um amigo e se inscreva também. Tchau, tchau!